Ao embarcarem naquele avião imponente da TAM Linhas Aéreas, os irmãos adolescentes Lucas e Marina Menezes sentiram um frio na barriga misturado com uma alegria difícil de descrever. A viagem de São Paulo para Nova York não era só uma mudança de país, mas marcava também o início de uma nova fase para os dois. O presente dos bilhetes de primeira classe, escolhido com tanto cuidado pelo pai deles, Ricardo Menezes, presidente de uma fundação conhecida no Brasil por projetos de justiça social, tinha um significado além do conforto aparente. Nos olhos discretos do pai, o recado era claro. Ele confiava plenamente nos dois para viverem uma experiência longe dos pais, tomando decisões e descobrindo um pouco mais quem eram de verdade. Logo, ao ocuparem aqueles assentos largos e cheirosos, de couro, Lucas e Marina perceberam que tudo ali era diferente do que estavam acostumados. O silêncio gostoso da primeira classe contrastava com o burburinho de outras viagens em família, e a falta dos pais ao lado fazia cada movimento parecer mais importante. Até um simples pedido, como o de um suco de laranja feito à comissária, era uma espécie de teste. Eles tinham que tentar se explicar, olhar nos olhos de adultos desconhecidos e mostrar que sabiam o que queriam. Qualquer resposta ou dúvida recebida agora tinha que ser enfrentada sem aquela segurança de sempre olhar para os pais em busca de aprovação ou resgate. Enquanto o serviço começava e as luzes do avião diminuíam, Lucas olhou pela janela e viu as luzes da cidade ficando pequenas lá embaixo, sentindo pela primeira vez que a viagem era também para dentro de si. Marina ajeitou o cobertor e respirou fundo, brincando ao chamar o irmão de executivo, pela maneira como segurou o cardápio do jantar. Entre sorrisos e olhares curiosos para as pessoas ao redor, percebiam que, dali em diante, dependiam mesmo era do que aprenderam dentro de casa. Confiança, respeito por si mesmos e coragem para afirmar seus limites, mesmo diante de qualquer situação inesperada que pudesse surgir a 10.000 metros do chão. Enquanto Lucas e Marina começavam a se acomodar, passavam os olhos pelos outros passageiros. O ambiente era elegante, com executivos lendo jornais impressos, casais sussurrando, planos de viagem em voz baixa, e até uma atriz famosa, que Marina reconheceu de longe. Tudo parecia muito distante da rotina de escola, amigos e compromissos caseiros. A tripulação passava oferecendo toalhas quentes e água com gás, e os dois, discretos, trocavam sorrisos cúmplices. Compartilhavam entre si pequenas piadas sobre a formalidade do lugar, num esforço de aliviar a estranheza que sentiam naquele universo novo. As conversas ao redor não tinham o volume ou a agitação típica da classe econômica. Eram vozes suaves, conversas tranquilas, de gente acostumada a viajar e a lidar com ambientes sofisticados. Para Lucas, aquilo parecia um filme. Todos ali vestidos impecavelmente, atentos ao próprio espaço, mas sempre prontos a trocar um aceno cordial ou um boa noite. Ele se sentiu seguro, como se nada pudesse dar errado naquele espaço controlado da elite brasileira. Mas, no fundo, Marina sentia outro clima também. Não era medo, mas uma leve inquietação, como se aquela perfeição pudesse se desfazer a qualquer momento. Ela olhou para o irmão hesitante e perguntou em voz baixa, quase como se temesse quebrar o clima. Será que realmente estamos prontos para isso tudo? Lucas, com o jeito protetor de irmão mais velho, sorriu de lado e respondeu sem hesitar. Claro que estamos. A gente aprendeu em casa a não abaixar cabeça para ninguém. Qualquer coisa estamos juntos. Esse jeito seguro dele, cheio de coragem, trouxe um conforto imediato. Era como se, juntos, pudessem enfrentar qualquer desafio sem perder de vista quem realmente eram. O breve diálogo entre eles se misturou ao som da aeronave em aceleração.
Mesmo cercados pelo refinamento e pela cordialidade daqueles passageiros, era impossível esquecer que por trás do luxo podiam existir situações imprevisíveis. A ligação que tinham, fortalecida pela resposta firme de Lucas, os preparava não só para aproveitar o que estava por vir, mas também para reconhecer que, apesar do cenário bonito, nem sempre tudo seria protegido e simples como parecia à primeira vista. O clima leve do embarque se desfez quase em um piscar de olhos. A razão tinha nome e sobrenome. Dona Beatriz Castanho, uma empresária famosa no Rio de Janeiro pelo jeito firme e pela fama de nunca aceitar nada fora do esperado. Quem morava na cidade sabia que ela era influente, aparecia sempre nas colunas sociais e tinha o costume de dar ordens mesmo em lugares onde não era sua responsabilidade. Quando ela entrou na cabine da primeira classe, sua presença preencheu o corredor, de salto alto, vestido impecável de alfaiataria e um ar de quem não tolerava deslizes. O olhar de Dona Beatriz, rápido e frio, passou por cada fileira até pousar justamente nos assentos de Lucas e Marina. Ela ergueu a sobrancelha, como se duvidasse que dois adolescentes pudessem ocupar lugares tão disputados naquele voo internacional. O desconforto era palpável. Lucas imediatamente percebeu, ainda que tentasse manter a postura. Marina, por sua vez, sentiu um aperto no estômago, quase como se estivesse sendo chamada para uma prova de matemática surpresa. As conversas ao redor cessaram. Até as risadas educadas de alguns executivos viraram silêncio desconfiado, enquanto os olhos de boa parte dos passageiros se voltaram, curiosos, para aquela cena. A comissária, que antes circulava sorridente, ficou atenta, observando de canto de olho caso precisasse intervir. Para a maioria ali, talvez fosse só mais uma das exigências clássicas de Dona Beatriz, mas para Lucas e Marina era muito mais que isso. Aos poucos, perceberam que não era só questão de poltrona, e sim uma espécie de teste sobre quem pertencia, ou não, àquele ambiente. Os pequenos gestos gentis desapareceram. Agora, bastava um olhar atravessado ou um desvio de atenção para que tudo parecesse ameaçado. A primeira classe, que minutos antes passava a sensação de segurança, virou palco de um desconforto generalizado. Os irmãos, sentados lado a lado, trocaram olhares sérios. Sabiam que não adiantava fingir que nada estava acontecendo. A presença dominante de Dona Beatriz transformou aquela parte do avião em um lugar onde, de repente, precisavam provar que tinham tanto direito ali quanto qualquer outra pessoa. Mais do que disputar espaço físico, tratava-se de cobrar respeito e o próprio direito de estar, simplesmente, onde estavam. Dona Beatriz não perdeu tempo. Assim que parou ao lado das poltronas de Lucas e Marina, foi direta com aquela voz fria que costumava usar em reuniões importantes. "Esses são meus assentos", afirmou como se fosse algo inquestionável. Os outros passageiros acompanharam tudo em silêncio. Ela explicou com um tom de superioridade que sempre ocupava aqueles lugares em voos para Nova York e que era tradição da companhia aérea reservar para ela as poltronas ao lado da janela na primeira fileira. Nem olhou para os cartões de embarque dos irmãos, pois parecia não considerar que tal detalhe tivesse relevância diante de seu próprio costume. Lucas e Marina, pegos de surpresa, tentaram explicar que tinham feito o check-in cedo, que estavam com os cartões na mão, e mostraram os bilhetes impressos. Porém, Dona Beatriz sequer olhou para eles. "Vocês devem ter se confundido. Esses assentos são meus há anos. Todos sabem disso", disse sem baixar o tom. Pouco depois, ela se virou para a comissária, pedindo para resolver o engano o mais rápido possível. A comissária, visivelmente desconfortável, consultou a lista de passageiros e confirmou que os assentos pertenciam mesmo aos irmãos.
Mesmo assim, Dona Beatriz insistiu, agora mais alto, esperando que a pressão pública fizesse os adolescentes cederem. Em segundos, os olhares antes amigáveis na primeira classe se tornaram momentos de expectativa, como se todos esperassem para ver o que os dois fariam. O constrangimento ficou mais pesado quando alguns passageiros começaram a fazer comentários em voz baixa, questionando se aqueles jovens realmente tinham direito de estar ali. Marina sentiu o rosto esquentar, em parte de vergonha, em parte de indignação, enquanto Lucas tentava manter o controle, segurando firme o encosto da poltrona. Para os irmãos, ficou claro que não era apenas uma briga por 2 assentos. Era como se todo o ambiente dissesse, sem dizer, que eles não pertenciam àquele espaço reservado há décadas para as mesmas poucas pessoas. O simples ato de sentar ganhou outro significado. Significava desafiar anos de exclusão social, de regras silenciosas que ditavam quem pode ou não pode ocupar certos lugares. Era impossível não sentir o peso do momento, como se a história da própria desigualdade do país se manifestasse bem ali, naquelas 2 poltronas de couro. Lucas percebeu que o clima ficava cada vez mais tenso e não queria que a situação fugisse do controle. Ele respirou fundo, olhou diretamente para Dona Beatriz e, com um tom calmo, explicou. Com todo respeito, senhora, estes são nossos assentos. Meu pai comprou essas passagens para nós faz algumas semanas e a companhia já confirmou. Só queremos viajar tranquilos. Mesmo tentando manter a tranquilidade, dava para ver que ele falava de um jeito decidido, não disposto a abrir mão do próprio direito tão facilmente. Enquanto isso, Marina sentia o sangue ferver. Era difícil engolir aquela recusa. Ainda, mas sabendo que não era apenas uma questão de má vontade, mas sim de alguém que não queria aceitar a presença deles naquele lugar por puro costume e preconceito. Ela cerrava os punhos debaixo do cobertor, tentando conter as lágrimas de frustração e raiva. Para ela, qualquer pequena dúvida lançada sobre o próprio direito de estar ali era um golpe grande, e sua vontade era gritar para todos ouvirem que nada justifica esse tipo de tratamento. Os comissários tentavam ser gentis, sugerindo verificar novamente as passagens ou encontrar uma solução pacífica, mas logo recuavam ao se depararem com o olhar de Dona Beatriz. Ela respondia a qualquer argumento com frases cortantes, tipo, já expliquei, é tradição, ou conversem com a diretoria, eu tenho prioridade aqui. Ninguém da equipe parecia preparado para enfrentar a postura imponente dela, e isso só aumentava a sensação de injustiça. Os outros passageiros, sentados nas poltronas confortáveis, acompanhavam tudo em silêncio. Não havia gritos ou escândalo, mas o desconforto era tão pesado que dava para sentir o ar parado no corredor. Muitos dali entendiam bem aquela lógica de privilégios, e talvez já tivessem visto situações parecidas se desenrolarem sem grandes consequências. Ainda assim, alguns trocavam olhares, cientes de que estavam presenciando mais do que um desentendimento comum. Era uma demonstração explícita de como o direito às vezes era negado, mesmo quando tudo parecia estar nos conformes. Essa cena deixava Lucas e Marina ainda mais decididos a não recuar, mesmo diante dessa pressão velada, conscientes de que ali defendiam algo muito maior que apenas 2 lugares no avião. O tempo parecia parar enquanto Dona Beatriz insistia, e sua postura ficava ainda mais dura. Percebendo que não conseguiria o que queria só com a pressão, ela começou a soltar comentários cortantes, escolhendo palavras que pretendiam machucar. Esses lugares não são para qualquer um. Sempre foi assim. Não é agora que vão mudar as regras, falou, olhando diretamente para Lucas e Marina de cima a baixo, sem o mínimo esforço de disfarçar o desprezo.
Sua voz ecoava no espaço fechado da primeira classe, deixando claro para todos ali que, para ela, aqueles dois jovens não eram dignos de ocupar aqueles assentos por serem jovens e, principalmente, por não se encaixarem no padrão esperado, naquele círculo tão restrito. Em seguida, comentou em tom debochado: hoje em dia, qualquer um acha que pode entrar em qualquer lugar. Antigamente, pelo menos, havia respeito com tradições. A referência era tão direta quanto ofensiva. Ela sabia exatamente que tipo de mensagem estava passando. Marina, mesmo tentando manter a cabeça erguida, sentiu uma mistura de vergonha e raiva, tão profunda que era difícil até respirar. Lucas apertou a mão da irmã debaixo do braço, mostrando sem palavras que não estavam sozinhos. O constrangimento ali era quase insuportável. Mas o silêncio dos passageiros ao redor era ainda pior. Nenhum deles se levantou ou comentou a favor de Lucas e Marina. Apenas desviaram o olhar e alguns fingiram prestar atenção em fones de ouvido ou nas telas dos celulares. A indiferença era um lembrete amargo de que discriminação não depende só de quem pratica, mas também de quem se cala. Naquele ambiente de luxo, os irmãos podiam sentir o isolamento crescer, como se todo o suposto conforto não passasse de fachada diante do preconceito descarado. Porém, nesse momento de solidão, um deles buscava força no outro. Marina olhou para Lucas com a expressão decidida, e ele respondeu com um leve sorriso encorajador. Não iam ceder. Sabiam que, se abrissem mão daquele direito agora, estariam aceitando o papel de forasteiros para sempre. Armados da coragem, que só quem já passou por situações assim conhece, decidiram que enfrentariam o desprezo de cabeça erguida, mesmo que o resto do avião preferisse se manter em silêncio. O ambiente continuava carregado quando a supervisora de voo, Dona Verônica, se aproximou com passos firmes, tentando transmitir autoridade e controle. Ela pediu licença, se apresentou e tentou acalmar a situação, dizendo que só queria resolver tudo da melhor forma. Por um breve momento, Lucas e Marina sentiram que talvez, dessa vez, alguém realmente fosse garantir seus direitos. Dona Verônica analisou os cartões de embarque, conferiu a lista de reservas e constatou sem margem para dúvida que os dois estavam nos lugares reservados corretamente. Apesar da clareza dos fatos, o tom de Dona Verônica mudou depois que Dona Beatriz expôs suas reclamações, recheadas de ameaças veladas sobre conhecer gente importante na companhia. A supervisora, hesitante, puxou Lucas e Marina de lado e, num tom baixo, sugeriu: olhem, eu entendo vocês, de verdade, mas para evitar atraso no voo e um constrangimento maior, talvez possamos ajeitar vocês em outros lugares também na primeira classe. É só uma questão de flexibilidade, sabe? A gente abre uma exceção e todo mundo sai ganhando. Lucas ficou sem reação, em choque com a ideia de que o caminho fácil era simplesmente sair de seus lugares. Ele olhou para Marina, que inspirou fundo, tentando não demonstrar emoção na frente de todos. Por dentro, porém, ela sentia a decepção pesar mais do que o constrangimento. Viu que, até ali, quem podia interferir preferia buscar paz do que justiça. Equilíbrio para aquela gente era que o poderoso não se sentisse incomodado, não importando o certo. Foi Marina quem, com a voz firme, mas educada, falou por ambos. Com todo respeito, Dona Verônica, mas esses lugares são nossos. Não faz sentido abrir mão do que já está garantido. Sei que está tentando ajudar, mas não concordo com essa ideia. Não estamos aqui para causar confusão, só queremos o que é nosso por direito. O tom dela foi calmo, mas não deixava espaço para dúvidas ou negociações. A resposta surpreendeu até Dona Verônica, que talvez esperasse que os irmãos cedessem facilmente para deixar tudo mais fácil. Naquele instante ficou ainda mais claro que,
Mesmo as pessoas responsáveis por fazer valer as regras podiam fraquejar diante da pressão de quem tinha mais influência. Assim, a esperança dos irmãos de justiça simples e direta se esvaziou, mas a determinação deles ficou ainda maior. O tempo parecia se alongar, cada segundo pesando mais sobre Lucas e Marina. O ambiente da primeira classe se transformava em uma arena onde, até então, só a voz dos privilegiados era ouvida. Foi quando, do fundo do corredor central, um homem de cabelos grisalhos e óculos redondos, seu Alberto, conhecido advogado carioca e passageiro frequente em voos internacionais, decidiu quebrar o silêncio tenso que dominava a cabine. Ele se levantou devagar, ajeitou o paletó e falou alto o suficiente para que todos escutassem. Desculpem interromper, mas está claro que esses jovens têm todo o direito de estar onde estão. A companhia confirmou. Os bilhetes são válidos. Não faz sentido pedir para eles se mudarem só para satisfazer alguém com influência. O certo é o certo. Esse gesto inesperado causou um movimento quase imperceptível entre os outros passageiros, que rapidamente desviaram o olhar, alguns até esboçando um aceno de concordância, mas ainda sem coragem de se envolver realmente. Mesmo assim, Dona Verônica e o comissário Cláudio continuaram insistindo de forma diplomática que, para não atrasar o voo e evitar mais polêmica, os adolescentes aceitassem a troca de lugar. O argumento era sempre de que seria melhor para todos, mas ficava claro para Lucas e Marina que todos ali ainda excluía quem não tinha sobrenome famoso ou décadas de amizades nas altas rodas do Rio de Janeiro. No meio desse clima sufocante, Marina sentiu a voz tremer na garganta. Ela tentou argumentar novamente, mas o peso de tantas injustiças acumuladas fazia difícil segurar as lágrimas. O rosto dela ficou vermelho, uma mistura de raiva, vergonha e frustração. Foi então que a calma de Lucas ganhou destaque. Ele ficou em pé, encarou não só Dona Verônica e Cláudio, mas também olhou ao redor, buscando os olhos dos outros passageiros. Sem levantar a voz, mas com palavras cheias de firmeza, explicou: "Não somos intrusos aqui. Pagamos pelo nosso lugar como qualquer um. Não vamos sair só porque é mais cômodo para alguém. Nosso direito não muda por causa do sobrenome ou da nossa história." Essas palavras fizeram o desconforto crescer. Era impossível ignorar que a tensão chegava a um ponto crítico. Dava para sentir que alguma coisa grande estava prestes a acontecer, e ninguém poderia fingir neutralidade por muito mais tempo. A confusão parecia nunca ter fim, e Lucas e Marina, depois de todo aquele confronto no meio da cabine, acabaram sendo conduzidos por Cláudio até um espaço mais reservado no fundo do avião. Não foi um convite, nem algo forçado de verdade, mas eles sentiram que, por enquanto, o melhor a fazer era se afastar rapidinho daquele campo de batalha. O silêncio que se instalou entre os dois, ali perto das cortinas, não era de derrota, era de expectativa. Marina respirava fundo, tentando se recompor, enquanto Lucas, sempre mais contido, já mexia no celular, totalmente focado. Ele sabia que naquela hora só uma pessoa poderia fazer diferença de verdade, e não hesitou em discar o número do pai, seu Francisco, que estava em São Paulo resolvendo negócios. A chamada demorou mais do que o normal, mas logo a voz calma e atenta do pai soou no viva-voz. Lucas fez um resumo rápido de tudo. Relatou o que aconteceu, contou sobre os comentários de Dona Beatriz, a pressão da equipe da companhia aérea e o apoio tímido dos passageiros. Não escondeu a frustração, mas também mostrou o quanto estavam determinados a não aceitar o absurdo de serem tratados como se fossem invisíveis. Seu Francisco ouviu cada palavra com atenção e, apesar da distância, deu para sentir o peso de sua presença na firmeza que transmitiu aos filhos. Ele não ficou só indignado, ficou decidido.
Pediu que ambos mantivessem a calma e não abrissem mão dos próprios direitos, reforçando com voz segura: "Vocês não vão sair desses assentos. Se for preciso, vou entrar em contato com a diretoria da companhia aérea agora mesmo. A passagem foi paga com o nosso suor e ninguém tem o direito de tirar de vocês o que é de vocês." Ainda concluiu com aquela tranquilidade que vinha do tempo: "Levantem a cabeça e voltem para os lugares de vocês. A injustiça só cresce se a gente abaixa os olhos." Essas palavras recarregaram a energia dos irmãos. Entre olhares rápidos e um pequeno aperto de mãos, decidiram que estavam prontos para encarar o que viesse. Marina enxugou os olhos antes de atravessar a cabine e Lucas, calmo, seguiu logo atrás. Eles voltaram para os assentos, agora não mais inseguros ou com medo, mas com uma confiança renovada, certos de que não estavam sozinhos naquela luta, e que cada passo dali em diante era um recado importante não só para si mesmos, mas para todos que assistiam em silêncio. Francisco estava em pleno centro de São Paulo, numa sala envidraçada onde uma reunião com grandes empresários discutia investimentos que chegavam a bilhões de reais. Mesmo assim que recebeu a ligação dos filhos, não pensou duas vezes. Pediu licença com um gesto firme, dizendo apenas que se tratava de assunto de família e que voltaria em breve. Todos na mesa sabiam o quanto ele prezava pelos negócios, mas também sabiam que com ele, família vinha antes de qualquer cifra. Assim que saiu da sala e fechou a porta pesada atrás de si, Francisco já estava ligando para o diretor executivo da Aerolíneas Brasil. Não perdeu tempo com rodeios. Contou em detalhes tudo que os filhos estavam passando lá no aeroporto do Galeão e cobrou uma postura clara da empresa. "Eu já investi muito nessa companhia e ajudo a manter a imagem de vocês entre os clientes mais exigentes. Agora preciso de uma resposta à altura. Quero que resolvam essa situação imediatamente e com dignidade, porque não admito que os direitos dos meus filhos sejam colocados em segundo plano para satisfazer ninguém", disse em tom que misturava calma e ordem. Do outro lado da linha, a mensagem foi recebida com todo o peso que Francisco sempre teve no mercado brasileiro. Não era mais apenas sobre simpatia ou favores pessoais, mas a reputação da companhia estava em jogo diante de alguém cuja voz realmente carregava influência. O diretor executivo não hesitou. Entrou em contato direto com o aeroporto, acionando protocolos internos que normalmente só eram usados quando celebridades ou autoridades importantes estavam envolvidas em situações críticas. Enquanto isso, Lucas e Marina, lá no avião, sentiam que aquele clima de espera prestes a explodir mudava aos poucos. Os funcionários da companhia ficavam inquietos. Os telefones dos supervisores tocavam mais do que o normal, e até Dona Verônica demonstrava uma preocupação real ao sussurrar com Cláudio sobre novas ordens que chegavam direto de cima. Ficava claro que, de repente, aquilo tudo já não dependia de boa vontade, nem de pequenos gestos de justiça. Era agora uma questão institucional, determinando não só o resultado daquele voo, mas também se o respeito pelos direitos de todos os passageiros ali presentes seria finalmente reconhecido de maneira pública e definitiva. Dentro do avião, cada segundo parecia se alongar ainda mais, mergulhando a cabine em um clima tenso que todo mundo sentia. Passageiros, antes tão ocupados com revistas e celulares, agora acompanhavam cada pequeno movimento da tripulação com olhos atentos. Não demorou muito para que o inesperado acontecesse. 2 representantes de alto escalão da Aerolíneas Brasil embarcaram direto no portão e caminharam com determinação pelos corredores até a primeira classe. De ternos alinhados e semblante sério, eles arrastaram consigo uma energia diferente, algo que transmitia a ideia de que aquele momento seria decisivo. Até as crianças perceberam que havia algo fora do comum.
Os executivos, Sra. Regina e Sr. Maurício, se posicionaram junto à equipe da tripulação, solicitaram uma rápida reunião ali mesmo e pediram que Lucas, Marina e Dona Beatriz ficassem por perto. Mesmo quem tentava disfarçar a curiosidade não conseguiu evitar de espiar. O silêncio se instalou, deixando até o som dos motores abafado. Dona Regina consultou os registros de reserva, analisando cuidadosamente os cartões de embarque e a lista de passageiros, sem apressar nenhum procedimento. Quando começou a falar, o tom era de quem já tinha visto muita coisa, mas não aceitava. Injustiça. Nessa companhia, tradição não está acima do contrato. Se alguém comprou um assento, esse alguém tem direito a ele. O papel da equipe aqui é garantir isso, não negociar o básico para satisfazer interesses pessoais. Olhou para Dona Beatriz sem nenhum rodeio e depois para todos os comissários, deixando claro que esperava responsabilidade. Maurício reforçou. Recusar a proteção dos direitos destes jovens não significa preservar a paz, significa uma falha séria de ética. E qualquer discriminação dentro de um voo nosso vai ser tratada com rigor. A tripulação, percebendo o recado, imediatamente mudou de atitude. Dona Verônica e Cláudio viram que não bastava ter tentado amenizar a situação. O erro era não ter se posicionado pela justiça desde o início, e aquilo poderia custar caro. Dona Beatriz, que tantas vezes parecia ter o controle, agora sentia o peso do olhar de todos e, pela primeira vez, se mostrou visivelmente desconfortável. A atmosfera dentro da cabine mudou de vez. Ninguém podia mais se esconder atrás de costumes antigos ou fingir que nada tinha acontecido. O recado era claro. Dali em diante, a regra era respeitar o direito de todos. E quem não entendesse isso, teria de lidar com consequências reais. O clima na cabine estava tão denso que dava para sentir no ar, com todo mundo esperando a decisão final. Depois daquela intervenção firme de Regina e Maurício, mais 2 representantes da alta gerência apareceram. Dona Silvia, especialista em atendimento ao cliente, e seu Antônio, diretor de operações. Sem rodeios, eles pediram os cartões de embarque dos irmãos e da senhora Beatriz. Dona Silvia trouxe um tablet e ali mesmo abriu o sistema de reservas da Aerolíneas Brasil, mostrando na tela os nomes de Lucas e Marina exatamente nos assentos ocupados por eles. Com voz calma, mas sem qualquer espaço para dúvidas, explicou. O registro é claro. Estes 2 assentos sempre pertenceram a Lucas e Marina, conforme o comprovante de compra e a mão dupla de conferências feitas desde o início dessa confusão. Não existe negociação sobre isso. Está registrado, está pago e está garantido. Antônio reforçou. Aqui não há discussão de tradição ou sobrenome importante. O sistema e as regras são para todos. As palavras ecoaram e ninguém ousava interromper. O silêncio que se instalou não era mais tenso. Era um tipo de alívio generalizado, quase comemorativo, como se todos ali tivessem se libertado daquele peso antigo de achar que, no fundo, sempre vence quem tem mais influência. Dona Beatriz, até então tão segura, baixou os olhos, claramente sentindo o golpe de ver sua tentativa fracassar diante de toda a primeira classe. Para muitos, foi estranho e até desconfortável testemunhar o constrangimento tão explícito, mas também inevitável. Antônio então fez questão de dizer, sem retaliação pessoal, mas com um tom de seriedade que deixa marca: não viemos humilhar ninguém, mas sim garantir o que é certo. Independente do cargo, da fama ou do dinheiro que cada passageiro tem, os direitos de todos aqui precisam ser respeitados, hoje e sempre. Quem não entende esse limite precisa repensar o que espera dessas viagens. Nessa hora, várias pessoas trocaram olhares rápidos, absorvendo a mensagem.
Pela primeira vez, o poder que todo mundo costumava ver servindo só aos mais favorecidos era usado para garantir justiça, mostrando, ali na prática, que respeito não é favor, é dever. O ambiente relaxou. Um suspiro coletivo quase imperceptível tomou conta da cabine, selando o final de uma tensão que, por muitos anos, parecia impossível de romper. O clima dentro do avião, antes carregado de tensão e expectativa, foi atravessado, de repente, por uma sensação inédita. Quando Antônio, com seu jeito firme, fez questão de chamar todos à atenção, ficou claro para passageiros e tripulação que aquele momento não era comum. Ele levantou a voz o suficiente para ecoar por toda a primeira classe. Queremos informar que, a partir de agora, o status VIP de Dona Beatriz está revogado na Aerolíneas Brasil. Não aceitamos comportamento discriminatório em nenhum de nossos voos, independente de quem seja o passageiro. Para quem sempre viu privilégios como intocáveis, fica hoje o exemplo de que nosso compromisso é com justiça e respeito. Anúncio caiu como uma bomba silenciosa entre os ocupantes da cabine. Uns trocaram olhares descrentes, outros quase contiveram um sorriso surpreso. O símbolo máximo do poder social, aquele tão enraizado nos voos nacionais e internacionais do país, tinha acabado de ser retirado ali, sem cerimônia e à vista de todos. Para muitos, era como assistir à história acontecendo diante dos próprios olhos, um ponto de virada que mudaria a própria cultura da companhia. E as consequências não pararam ali. Antônio olhou diretamente para Verônica e Cláudio, a supervisora e o comissário, e declarou que ambos estavam oficialmente suspensos enquanto a conduta deles fosse analisada pelo setor de recursos humanos. A omissão e a cumplicidade dão espaço ao erro e à injustiça. Nossa empresa não vai se calar mais diante desse tipo de atitude. Não havia dúvidas para ninguém. A punição não era só para agradar os irmãos ou seus pais, mas sim um sinal sério de mudança estrutural, que vinha da liderança e agora se espalhava por cada assento da cabine. Nesse momento, um silêncio tenso tomou conta novamente. Mas desta vez, ele não era ameaçador. Era como se todos precisassem de alguns instantes para entender o que havia acabado de acontecer. Aos poucos, uma sensação de alívio e reassentamento tomou conta do espaço fechado, e alguns passageiros respiraram fundo, trocando sorrisos discretos ou cumprimentos com os irmãos. Ali ficou claro que aquela viagem não seria lembrada apenas como mais um voo entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Era agora uma referência, uma história que seria contada por todos que estavam presentes, mostrando que ninguém está acima do respeito e da justiça. Sem o antigo escudo de privilégios para protegê-la, Dona Beatriz, acostumada por toda a vida a nunca ouvir um não aceitou a decisão calada. O rosto dela assumiu um tom vermelho intenso, os olhos cheios de incredulidade e raiva. Num piscar, o verniz de elegância que a acompanhava em todos os voos se perdeu por completo, dando lugar a um surto de pura frustração. Ela se levantou bruscamente, bloqueando o corredor, e num volume de voz que fez até as crianças se encolherem nas poltronas, começou a gritar exigindo falar com o comandante. Quero o capitão aqui agora. É meu direito. Conheço gente importante. Vocês vão se arrepender do que estão fazendo. As palavras que antes soariam como ameaça, agora só demonstravam desespero. Os passageiros olhavam para ela com uma mistura de pena, desconforto e também alívio. Muitos já haviam presenciado pequenas cenas de arrogância vindas de pessoas como Dona Beatriz, mas era raro ver alguém reagindo de fato e sendo lembrado de que as regras valem para todos. Os funcionários da Aerolíneas Brasil, sem mais apoio interno e visivelmente constrangidos, apenas tentavam manter a calma, evitando contato visual com ela.
A movimentação chamou atenção na cabine, até que, alguns minutos depois, a porta do cockpit se abriu devagar e de lá saiu o capitão Raul. Alto, com cabelos grisalhos sob o chapéu impecável, ele caminhou pelos assentos até parar ao lado de Dona Beatriz. Sua postura era tranquila, mas transmitia autoridade natural, dessas que não precisa de tom alto nem de ameaça. Olhou diretamente para ela, e antes que ela abrisse a boca para mais um protesto, falou com um tom suave, porém definitivo. Aqui, dentro, Dona Beatriz, minha responsabilidade é com a segurança e o respeito entre todos. Não existe nome, status ou tempo de cliente que esteja acima do bem-estar coletivo e das normas de voo. Ela tentou argumentar, mas Raul foi ainda mais claro. Vou pedir para a senhora voltar ao assento e se acalmar. Se houver mais desrespeito, vamos seguir os procedimentos que se aplicam a qualquer passageiro, independente do histórico. O silêncio foi imediato. O comandante havia colocado um ponto final, deixando claro que ali quem mandava eram as regras, e o respeito era para todos. O comandante Raul manteve o olhar firme e paciente, sem se deixar abalar pelo histórico, da passageira à sua frente. Quando Dona Beatriz tentou mais uma vez elevar o tom, ele a interrompeu com um gesto. Falou de maneira simples, mas com uma convicção que não abria espaço para respostas. Se houver mais algum desrespeito, serei obrigado a pedir que a senhora desembarque no próximo aeroporto. A regra é igual para todos. A frase ecoou na cabine, atravessando o espaço silencioso deixado pela discussão. Dona Beatriz, pela primeira vez em muitos anos, pareceu sentir o chão fugir sob os pés. Ela respirou fundo, hesitou ao encarar Raul, e então, visivelmente contrariada, baixou a cabeça. Sua postura mudou. Voltou ao assento, ainda rogando baixinho palavras de protesto, mas já quase inaudíveis. A atitude do comandante não só encerrou a cena, mas deixou um recado que todo mundo entendeu. Respeito se conquista, não se exige à força. Ao redor, ninguém ousava comentar alto. O silêncio tinha peso, mas era diferente daquele temor inicial. Agora trazia cumplicidade. Os passageiros entenderam que até então o erro era coletivo. Era a velha mania de fechar os olhos, de fingir que privilégios injustos são apenas parte da paisagem. Ficou claro, naquele instante, que a responsabilidade por um ambiente justo era de todo mundo, não só da direção da companhia ou da tripulação. Em meio a essa atmosfera redefinida, alguns passageiros arriscaram um tímido aplauso. Não era um gesto de deboche, mas de apoio à postura correta. Alguns se entreolhavam, como se compartilhassem em silêncio que naquele voo algo importante tinha realmente mudado. Lucas e Marina ficaram quietos, sem buscar nenhum protagonismo. Observavam tudo, percebendo que a vitória maior não tinha a ver com o revés de Dona Beatriz, mas sim com o retorno de uma ordem justa. Eles sabiam, no fundo, que as injustiças mais profundas só mudam quando muita gente resolve não mais tolerá-las. Por mais que a situação tivesse sido incômoda, a sensação agora era de alívio coletivo. Uma espécie de paz discreta, dessas que caminham junto com a esperança de tempos melhores, ainda que ninguém consiga pôr em palavras esse sentimento. Ainda, tentando encontrar algum resquício de influência, Dona Beatriz não se conformou com a perda do espaço de poder que ocupava há tantos anos. Mesmo depois da ordem direta do comandante Raul, ela tirou da bolsa seu antigo cartão dourado de status, um daqueles objetos que para ela sempre funcionaram como passe livre para qualquer situação. Levantou-se uma vez mais e balançou o cartão no ar, na esperança de que o símbolo do privilégio pudesse desfazer o veredito anunciado. Eu exijo respeito. Vocês sabem quem eu sou e o que este cartão representa, gritou, mas agora ninguém no avião parecia se importar. O diretor regional,
que já estava atento a todo o movimento desde o início, se aproximou sem hesitar. Ele parou em frente a Dona Beatriz, olhou nos olhos dela e, diante de todos, disse firmemente: "Esse cartão não tem mais valor algum nesta companhia. A partir deste momento, a senhora está oficialmente expulsa deste voo e banida de qualquer benefício ou privilégio futuro na Aerolíneas Brasil. Sua postura foi desrespeitosa e inaceitável. E aqui, ética sempre vai valer mais do que status." A voz dele não estava carregada de raiva nem de grosseria, mas de uma certeza simples e definitiva, como alguém que eliminou uma dúvida antiga. O anúncio pegou poucos de surpresa. Muitos já esperavam algo assim, mas o detalhe marcante foi a resposta dos demais passageiros. A cabine ficou incrivelmente silenciosa. Não houve protestos, nem olhares de piedade ou de aprovação. A maioria das pessoas simplesmente desviou o olhar. Alguns reorganizaram seus fones, outros olharam pela janela. Era um tipo de indiferença que pesava mais do que qualquer palavra dura. Dona Beatriz, acostumada a se firmar pela presença e pelo nome, sentiu na pele uma solidão que nunca havia experimentado antes. O cartão dourado, aquele símbolo de tanto poder social, havia se transformado em um pedaço de plástico sem valor. Pela primeira vez, ela percebeu que respeito e privilégios não caminhavam juntos sem ética. O colapso não era apenas dela, era de uma forma antiga de se portar no mundo, onde o título valia mais do que qualquer coisa. Agora, sob o silêncio coletivo, ficou a lição para todos. Poder sem responsabilidade e respeito, no fim, não leva a nada além do isolamento e de um julgamento frio. Não demorou muito para que dois seguranças, usando ternos discretos, mas com o crachá da Aerolíneas Brasil, adentrassem a cabine. Vieram de modo calmo, sem pressa, com aquela postura profissional de quem já viu situações parecidas se desenrolarem muitas vezes, mas que sabiam ser esta um pouco diferente. Um deles se aproximou de Dona Beatriz, que ainda segurava o cartão inutilizado nas mãos como se fosse um amuleto. Ela até tentou protestar, com frases vazias e pouco convincentes. Ameaçou acionar advogados, disse que tudo aquilo teria consequências e que ninguém sairia impune. Mas suas palavras já não tinham força. Os demais passageiros nem sequer olhavam para ela e os funcionários da companhia mantinham o olhar focado em suas tarefas rotineiras. Os seguranças fizeram um breve convite para que ela se levantasse. Dona Beatriz, hesitante, percebeu que não tinha escolha e, enfim, foi conduzida pelo corredor. Os saltos batendo no tapete abafado do avião faziam um som estranho, marcado pelo silêncio ao redor. O ruído do fecho das portas após sua saída foi inesperadamente leve, mas teve um efeito de liberação sobre todos. Era como se, de repente, aquele ambiente tenso tivesse sido varrido por uma brisa de tranquilidade inédita. Lucas e Marina apenas se entreolharam, o alívio estampado nos olhos, mas sem euforia. Aquilo tudo tinha ido muito além de um simples desentendimento quanto a assentos ou até mesmo de uma briga por direitos. Ali nasceu uma certeza coletiva de que ninguém deveria suportar injustiças calado, muito menos em nome de qualquer tradição ou influência. Eles não diziam nada, preferindo o silêncio respeitoso de quem sabe que as maiores mudanças são aquelas que marcam lá no fundo, mudando jeitos de pensar, mesmo sem uma palavra. Restabelecida a ordem, a tripulação retomou seus afazeres habituais. O avião voltou a ter sons comuns, gente conversando baixo, pequenos pedidos de café, o ruído do sistema de ventilação, mas todo mundo reparava no quanto aquele espaço tinha mudado de sentido. O voo, antes símbolo de separações e distâncias sociais, passou a ser visto ali de uma maneira quase invisível, como um lugar onde todos tinham seu valor e seu direito.
Para muitos, aquela seria apenas uma viagem entre cidades brasileiras, mas para todos que presenciaram, ficou a lição. Um lembrete silencioso de que respeito não se pede, se faz cumprir. Com a cabine já calma, o diretor executivo da Aerolíneas, Brasil, Sr. Otávio, levantou-se da poltrona onde acompanhava tudo em silêncio atento. Sua presença ali, até então discreta, ganhou novo peso diante daquela cena de transformação. Ele caminhou até onde Lucas e Marina estavam sentados, olhando nos olhos dos irmãos, e pediu a atenção dos passageiros. Gostaria de falar abertamente com todos vocês, especialmente com Lucas e Marina, começou. Num tom sincero, Otávio reconheceu o erro coletivo e expôs que a responsabilidade pelo que aconteceu não era só de indivíduos, mas também da cultura da empresa. Quero pedir desculpas, não só como diretor, mas como ser humano. O que vocês viveram jamais deveria ter acontecido neste ou em qualquer voo. Isso nos obriga a enxergar o quanto o caminho para respeito real ainda é longo. Ele prosseguiu dizendo que medidas estavam sendo tomadas ali mesmo. Estamos implementando treinamentos obrigatórios, criando canais de denúncia direta e revendo todas as políticas internas para garantir tratamento justo a todos os passageiros, sem exceção. Foi um momento de reconhecimento difícil, desses em que ninguém esconde o desconforto, mas também não finge que tudo ficou bem. Os rostos dos adultos na cabine mostravam surpresa, talvez até uma ponta de vergonha, ao ouvirem alguém em posição tão alta admitir a necessidade de mudança. Os olhares de Lucas e Marina se encontraram antes que Marina, sempre mais tranquila, respirasse fundo e respondesse. Com gentileza, sem qualquer sinal de mágoa, Marina agradeceu o pedido de desculpas, mas foi direta. O mais importante não são as palavras, e sim a mudança prática. Pedidos de desculpa ajudam, mas o necessário é garantir que ninguém mais precise passar por isso. O aprendizado é coletivo e só vai valer se for vivido no dia a dia. Suas palavras ficaram ecoando pela cabine, provocando uma reflexão silenciosa. Pela primeira vez, muitos ali se viram deixando de lado desculpas e justificativas, encarando a própria responsabilidade nos pequenos gestos e omissões do cotidiano. A atmosfera, antes tão marcada por tensão, foi sendo tomada por um reconhecimento novo. O incidente tinha passado, mas a lição parecia ter ficado, clara, simples e impossível de ignorar. Até quem já tinha vivido décadas viajando, arrumou tempo para repensar seus próprios papéis em histórias que, no fundo, sempre têm espaço para escolhas melhores. Minutos depois de todo aquele turbilhão de emoções, o avião, finalmente, começou a se movimentar pela pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O som das turbinas se elevou, vibrando pelo chão e pelos assentos, mas desta vez havia no ar algo diferente. O sentimento que dominava a cabine não era apenas o habitual nervosismo de quem vai voar, e sim uma sensação de renovação coletiva, como se todos ali compartilhassem um novo tipo de entendimento. Enquanto o avião ganhava velocidade, decolando suavemente contra o céu nublado de São Paulo, alguns passageiros olhavam discretamente para Lucas e Marina. Houve sorrisos tímidos, acenos delicados, um ou outro gesto de aprovação silenciosa. Um senhor de cabelos brancos, que antes tinha ignorado a confusão, se aproximou apenas para cumprimentar os dois irmãos com um aperto de mão, balbuciando "Vocês foram corajosos. Obrigado." Uma senhora ofereceu balas de goma que guardava na bolsa. Gestos simples, mas cheios de significado. Pequenas mostras de apoio que, naquele momento, diziam muito mais do que qualquer discurso pomposo. Lucas, que normalmente era mais fechado, sentiu-se aquecido por esses sinais. Marina, por sua vez, percebeu que não era só admiração.
Havia respeito, reconhecimento, quase um começo de amizade entre desconhecidos. Ficou claro para eles que toda a pressão enfrentada tinha ultrapassado a questão pessoal. Fora daquele ambiente apertado, as sementes jogadas ali teriam espaço para brotar. Eles sentiram, sem precisar trocar uma palavra, que tinham feito parte de algo maior. E algo maior sempre traz mudança de verdade. Enquanto isso, em um prédio moderno no bairro da Vila Olímpia, Roberto, o pai dos dois, estava no escritório, principal de uma instituição estatal do setor de ciência. Quando o telefone tocou com a atualização de que estava tudo resolvido, ele fechou os olhos por alguns segundos, aliviado e emocionado. Disse para si mesmo e depois para todos que estavam ao redor: eu nunca quis privilégios para meus filhos, só desejo justiça. Sua voz saía embargada, mas cheia de orgulho. Lá em cima, cruzando nuvens e ventos, o avião carregava não só 2 adolescentes firmes, mas também uma nova possibilidade de esperança para todos aqueles que, a partir daquele voo, descobriram que enfrentar a injustiça pode sim abrir espaço para um amanhã melhor. Com o passar dos dias, o episódio vivido naquele voo de São Paulo para Recife virou notícia nos 4 cantos do Brasil. Não ficou restrito apenas às conversas dos passageiros ou a rápidos comentários nas redes sociais. Logo, jornais de grande circulação publicaram matérias com manchetes